Seja muito bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Eu sou Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada, e esta é a 2ª temporada. O que te move além? Quantas vezes você já subestimou a sua própria força? Quantas vezes acreditou que não seria capaz e ainda assim surpreendeu a si mesmo quando a vida exigiu algo a mais? Existe dentro de nós uma reserva escondida de coragem, criatividade e resiliência, que só aparece quando nos permitimos caminhar um pouco além do que acreditamos ser capazes. Hoje nós vamos falar sobre isso. Você é capaz de ir além do que imagina. E talvez o que você precisa não seja mais força, mas mais consciência do quanto já existe dentro de você. No meu livro É Possível Ir Além, eu escrevi: quando conheci o conceito do Sisu, tudo se encaixou. Foi como ter a tradução de algo que é tão difícil de explicar, mas tão claro quando o reconhecemos. O Sisu é um conceito finlandês que identifica uma força que é descoberta em si diante de um momento singular de desafio. Trata-se de não desistir. É uma força que se revela ao imaginar que já oferecemos tudo de nós. Essa é a força que revela a nossa verdadeira capacidade. A pesquisadora finlandesa Emilia Elisabeth Lahti, fundadora do Sisu Lab, tem se dedicado a estudar justamente essa força. Em publicações recentes, ela descreve o Sisu como uma forma de fortitude incorporada, a capacidade de acessar reservas latentes de energia quando tudo parece ultrapassar os nossos limites. E mais, estudos validados mostram que pessoas com níveis mais altos de Sisu relatam maior bem-estar, mais confiança e mais resiliência diante dos desafios. Isso nos lembra que essa força não é algo exclusivo de alguns. Ela pode ser cultivada e está disponível em cada um de nós. Quero que você imagine um momento em que se viu diante de um grande desafio. Talvez uma decisão difícil, um novo projeto, uma mudança de vida. À sua frente, o caminho parecia incerto. Não havia mapa nem garantias. E a sensação era: eu não vou dar conta. Mas você decidiu dar o primeiro passo. E de repente, um chão firme surgiu debaixo dos seus pés. Mais um passo e outro pedaço de caminho se formou. E assim, pouco a pouco, você percebeu que o caminho não estava pronto antes. Ele se construiu enquanto você caminhava. Essas pedras que surgem diante de nós são a manifestação do Sisu. É a vida respondendo à nossa coragem com novas possibilidades. É a prova de que existe dentro de nós muito mais do que acreditamos. Hoje, eu quero te contar a história de um homem que não nasceu com facilidades, mas escolheu seguir em frente, mesmo sem garantias de que daria certo. Carlos cresceu no interior do Paraná, em uma casa simples, onde a vida impunha mais limites do que oportunidades. Desde pequeno já conhecia o peso da responsabilidade. Enquanto outras crianças brincavam, ele estava nas ruas engraxando sapatos. Não por aventura, mas por necessidade. Engraxate, vendedor de quadros religiosos, faz tudo. Carlos fez de tudo um pouco, e foi nessas experiências aparentemente pequenas que ele descobriu 2 valores que carregaria para sempre: o valor do trabalho e a coragem de continuar, mesmo quando tudo parecia incerto. Mas havia algo que se movia dentro dele. Uma inquietação, uma vontade de comunicar, de ser escutado, de se conectar com as pessoas. Foi assim que o rádio entrou em cena, sem glamour, sem grandes holofotes. Começou em programas comunitários, aqueles que pouca gente ouve, mas quem ouve nunca esquece. Carlos tinha uma voz que atravessava. Mas não era só a voz, era a verdade que vinha junto com ela. Com o tempo, foi conquistando seu espaço, sua audiência, até dar um salto da rádio comunitária para a televisão nacional. E não qualquer horário, horário nobre,
Milhões de brasileiros acompanhando aquele que um dia foi o menino do interior. E o nome? Virou Ratinho. Um apelido que virou marca. Uma figura que representa uma conexão direta com o povo. Hoje Ratinho é muito mais do que um apresentador. É empresário, comunicador, uma das personalidades mais lembradas do Brasil. Mas se você perguntar a ele qual foi o segredo, a resposta é simples. Não foi sorte, foi insistência, foi continuar, mesmo quando tudo parecia dizer para parar. E eu quero te contar algo mais pessoal. Recentemente estive no programa do Ratinho como convidada para assistir de perto. Passei pelo camarim e tive a oportunidade de estar com ele e com sua equipe. O que me marcou não foi só a imagem do apresentador que todos conhecem na televisão, mas o carisma e a humildade que ele transmite nos bastidores. Cada pessoa da equipe me recebeu com uma atenção especial, com presença genuína, com carinho. E isso mostra que a grandeza não está apenas no que se conquista diante das câmeras, mas também na forma como se trata as pessoas nos pequenos gestos, longe dos holofotes. Essa história nos lembra que o sucesso não é um destino reservado para poucos. É uma construção diária. É continuar, mesmo sem mapa, mesmo com medo. E é isso que eu quero que você leve para sua vida hoje. Assim como o Ratinho, assim como tantas pessoas, você também carrega dentro de si essa força silenciosa, esse sisu que aparece quando você dá o próximo passo. Não importa onde você começou, o que importa é para onde você decide caminhar agora. Hoje eu quero te convidar a pensar em algo que você vem adiando porque acredita não ter força suficiente e decidir dar o primeiro passo. Não todos, apenas o primeiro. Escreva qual é esse passo e dê a si mesmo a chance de descobrir o chão firme que pode surgir sob seus pés. E eu te pergunto, qual caminho você tem adiado e que pode começar hoje, confiando que o chão vai se formar enquanto você caminha? Lembre-se, o que te move além não é ter o caminho inteiro visível, mas a confiança de que você já possui dentro de si a força necessária para construí-lo. Se este episódio te inspirou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Me conta como foi colocar a ação prática em movimento. E lembra, toda terça-feira tem um novo episódio. Sempre com alma.